E aí, você sabe o que é a síndrome da fragilidade? Você já deve ter conhecido alguém desse jeito. Ó, 24% dos idosos eles apresentam e dos internados são 40% que são frágeis. E aí, Alana, o que é essa síndrome da fragilidade que acomete tanto idoso aí? É bem comum mesmo, Aline, mais do que o que a gente imagina, né? Então, a gente não conhece tanto esse nome, né? Não é tão falado, mas é bem comum. Então, eu vou tentar explicar pra vocês, gente. A síndrome da fragilidade, ela não é uma doença, ela não tem um só sintoma, ela é um conjunto de sintomas que ocorrem durante a vida por algumas razões. Certo. Então, o que acontece? A gente vai mudando nossa forma física, a gente vai emagrecendo, vai ficando mais fraco. E tudo isso, além disso, tem um conjunto de cascatas inflamatórias que podem aumentar o nosso risco de morte e outros desfechos negativos. Então, o que acontece? A gente diminui as nossas reservas biológicas. Então, se com o envelhecimento normal, a gente consegue ir bem até os 90, os 100 anos. Se você é frágil, qualquer gripe, resfriado, qualquer estressor durante a sua vida pode lhe levar para um desfecho pior. Olha, é meio isso. Então a gente já tem essas perdas naturais com o envelhecimento de musculatura, reserva de gordura, né? E com a fragilidade, então isso aumenta, né? Acelera esse processo de perda, né? Quando você... Então a gente pode se dividir assim, né? Então eu posso ser robusto, que é um idoso normal, que faz as suas atividades, que sai de casa, que mantém o seu funcionamento. E quando você fala robusto, de fortinho mesmo, né? De forte, força de muscular e de disposição, tá? Uhum. Eu posso ser um pré-frágil, eu já tô a um pezinho da fragilidade, que nessa circunstância ainda dá pra gente tentar trabalhar e melhorar. E a gente pode ser considerado um idoso frágil, que aí sim, esse é um idoso de maior risco, e vamos já entrar nisso, né, Eli? Vamos. Quais são os riscos da fragilidade? Então, se eu entro nesse ciclo da fragilidade, eu aumento o risco de internações, aumenta o risco de pneumonia, das infecções, aumenta o risco de quedas, porque você está mais fraco, aumenta o risco de confusão mental. Então, de descompensar algumas doenças de base que ele já tem. outras doenças. Então você vai diminuindo as reservas. É um envelhecimento não bem sucedido, né? Você diminui as suas reservas, então você acaba tendo desfechos desfavoráveis. Então pensar no envelhecimento, gente, se a gente tiver uma curva, né, Alana, o envelhecimento é um processo natural. Então a gente vai descer nessa rampinha. E com a fragilidade não, já é um abismo, assim, direto, né? Então, vamos falar pra vocês, né? Quando que a gente tem que pensar, suspeitar, qual que é o perfil, né? Vocês estão falando tanto da fragilidade, quais são os critérios? Como é que eu olho pro idoso e eu posso pensar que ele é frágil? A gente vai falar como é que seria essa fotografia, tá bom? Então, já é esse idoso com a perda do músculo, né? A perda de músculo, a perda de peso e da funcionalidade. Então ele dá uma definhada. Você vê que tá emagrecendo, sabe? Quando você olha e fala, nossa, ela tá ficando tão magrinho, tão miudinho, né? A roupa vai ficando mais folgada. Soltinha. Se você não observou que teve alguma mudança, não foi, porque eu fiz uma dieta ou aumentei minha atividade, simplesmente começou a emagrecer, suspeite. Por que isso? Porque ele perdeu o músculo, que você falou, né? Perdeu o músculo, deu uma definhada, ficou mais magrinho, isso não é bom. Isso vai levar o quê? A uma sensação de exaustão para você fazer suas atividades normais. Então, por exemplo, subir um lance de escada, você aguentar, você começa a se cansar muito de subir um lance de escada. Às vezes é rotina. Lavava louça depois da janta, já não consigo mais. Ou até ir à padaria, eu ia à padaria pegar meu pãozinho, agora eu já preciso ir de carro, já não consigo ir mais na padaria. Uma sensação de fadiga, de cansaço. Você descansa o dia inteiro, mas você acorda, você ainda está cansado, né? Aí você faz uma alimentação, já quer deitar. Faz outra alimentação, vai almoçar, eu já preciso deitar mais um pouquinho. Essa sensação de exaustão mesmo. Que é a inatividade física, né? A gente começa a entrar num ciclo, e a fragilidade a gente fala muito em ciclos, de querer ficar mais quieto, como você tá cansando de fazer as coisas que você fazia antes, você começa a ficar mais recluso. A Aline falou da padaria. Eu ia até a padaria, tô me cansando muito, agora eu não vou mais à padaria que fica 1 quilômetro. Eu começo a ir no máximo 500 metros. Daqui a pouco você começa a ficar só em casa e você começa a achar
você fica cansado de ir até o banheiro, de ir até a cozinha. Isso que é a fragilidade. E começa também a caminhar mais devagar. A lentificação, né? É normal que às vezes com a idade a gente pode até diminuir um pouquinho a velocidade, mas se você tá diminuindo muito, isso é estranho. Também já tem que acionar o um ideal alerta, é que a gente né? caminhe, tem até a gente faz esse cálculo na consulta da geriatria, o ideal é que a gente caminhe pelo menos 0,8 metros por segundo, ou 1 metro por segundo, não é muito difícil de vocês verem, né? Pega 1 metro, vê em quanto tempo... Aciona o cronômetro, marca aí pra vocês verem quanto pelo tempo. menos acima de 1 metro. O ideal é 0,8, mas pelo menos 1 metro por segundo é o ideal que a gente caminhe, né? Então, se você tem toda essa fotografia, gente, é possível que esteja frágil, né? Ou pelo menos um pré-frágil. E a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. E uma coisa que a Lana já disse, muito importante, que ela é um ciclo e difícil quebrar esse ciclo, né? Entrou nesse ciclo, para sair, a dificuldade, o desafio é muito grande. Então, vai ser esse caminhar menos, a pessoa vai comer menos porque não tá gastando energia, vai emagrecer. Então, é um ciclo que, gente, não podemos entrar nesse ciclo. O organismo, ele é muito né? inteligente, né? Então, se ele fala, tá bom, você não quer mais gastando caminhar? energia. Você quer gastar só pouca energia? Então, você vai comer menos. Você começa a não ter fome, começa a comer cada vez menos. Você já ouviu? Ah, tá comendo igual um passarinho. É isso né? mesmo. Vai comendo cada vez menos, aí vai emagrecendo e ficando mais fraco. Só que isso, gente, geram todos aqueles problemas que a gente falou, né? Esse que é o risco. A gente não pode deixar com que chegue nesse ponto. A gente tem que lutar, trabalhar. Isso pode acontecer por diversas causas, como a gente falou, né? Câncer, depressão. Essas doenças descompensadas, enfim. Insuficiência cardíaca, demência, mas dá pra gente evitar. Se a gente trabalhar antes de entrar no ciclo, porque, gente, depois que a cama, depois que já não tem força pra ficar em pé, aí é mais difícil tá de tirar, acamado, né, Ali? Então, por isso o alerta, identificou esses critérios, ó, tomara que você já tenha marcado o geriatra antes, né? pra não entrar nesse ciclo, tá bom? Mas tem tratamento. Vamos pensar um pouquinho, então, como tratar, e sempre a gente fala, né, gente, o tratamento também é a forma de evitar. Tanto prevenção como tratamento. Então, o primeiro é tratar as doenças, né, gente? Insuficiência cardíaca descompensada, uma demência, um diabetes, toda doença que descompensa, você vai talvez te deixar um pouquinho mais inativa e começa o ciclo, né? Aí perde peso, aí emagrece e tal. Então, a gente precisa tratar bem essas doenças. Existem algumas medicações que precisam ser evitadas, tem que tratar depressão, né? Aí a segunda parte super importante, a nutrição, né, Li? Isso mesmo. Então, alimentos mais calóricos, ingestão de caloria, proteína, tem que cuidar muito dessa alimentação para que não haja a perda de peso e, consequentemente, perda do músculo, né? Então, é uma nutrição equilibrada. Às vezes, até vocês vão precisar de uma suplementação, enfim, depende de qual quadro que vocês estão. Tá? Muitas vezes no frágil, tanto o geriatra ou o nutricionista, que também é super importante nessa fase, né? Às vezes a gente até libera um pouco mais, né? Os alimentos que deseja, que prefere, as consistências que ele quer, porque quanto mais caloria ingerida, né? Ou se eu for muito restritiva, não, tem que comer comida muito saudável, aí ele perde mais peso ainda, né? Então fica já mais livre, porque tem que ter essa ingestão maior de caloria, mas tá bom? precisa dessa avaliação, né? Sim. Porque da nutrição ou de um geriatra, porque a quantidade de caloria tem que ser a mais do que o normal. Isso, calculada também. E às vezes com pequenos volumes, porque não adianta que não vai comer uma feijoada uma pessoa que não tá gastando tanto, tanta né? energia. E qual, gente? O que vocês acham? Escreva aí já nos comentários qual que é o tratamento e prevenção. Exercício físico, gente. O corpo precisa se movimentar, né? A gente fala sempre isso. Movimentos naturais para fazer coisas habituais. Ou da rotina de casa mesmo. Vá na padaria, se esforce para fazer, lavar louça, desce escada, suba escada. Ou tem uma rotina de exercícios mesmo, né? Isso é fundamental. Como a gente falou várias vezes aqui, depois que eu entro nesse ciclo da fragilidade é muito mais difícil. Então, quando é um paciente frágil, aí a gente tem que ir para uma fisioterapia, porque às vezes nem dá para falar em atividade física, às vezes até passiva, né, Li? Sim, aí tem que fazer a avaliação da físio, né?
a gente distribuir melhor os exercícios durante a semana e ver qual que é a necessidade mesmo desse paciente, né? Qual o momento da físio que ele tá. Se primeiro a gente precisa ganhar alguma amplitude ou já partir para musculatura, né, para ganho muscular, então tem que ter avaliação da físio. E se a pessoa já tiver nesse pré-frágil, né, ela vai ou uma academia ou algum exercício que você goste, mas tem que praticar, porque a inatividade na fragilidade, gente, não pior coisa que pode acontecer é esse: come, levanta, toma café, deita. Aí daqui a pouco levanta, almoça, deita. Gente. Aí levanta, janta, deita. E depois mais 12 horas é muito tempo de cama. O nosso corpo fala, pelo amor de Deus, ele então... fala assim, tá bom, você quer ficar deitado? Você não quer mais fazer... então vamos comer menos, você vai perder seu músculo porque você não está utilizando. Então isso tem que ter muito cuidado. Coisas importantes também é vacina, né? Já que a gente está falando que tem maior risco das infecções, a gente tem algumas vacinas que são importantes, a da pneumonia, por exemplo, né? Porque esse é um paciente de maior risco para essas infecções. Isso mesmo, gente. Então, ó, atente-se aí. O melhor é evitar. Exatamente. Não deixe entrar nesse ciclo. E conte com a gente.